chamado. O Senhor me fez lembrar de uma palavra que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 4 e o verso 24, que fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu sinto que Deus quer falar conosco algo nesse sentido nessa noite, a respeito da escolha de Deus, a respeito da escolha do Mestre. Porque o Senhor fala para nós nessa noite aquele versículo que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. E Ele nos escolheu, e o versículo continua dizendo: e vos nomeei, ou seja, vos dei um nome, para que por meio desse nome, por meio dessa tua personalidade, por meio desse teu jeito de ser, você vá e dê fruto. Glorificado seja Deus. E o Senhor falou comigo nesse verso que foi lido hoje. Quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, o endemoniado gadareno, ele teve ali um encontro com Jesus. Jesus libertou a vida daquele homem. Jesus trouxe vida, trouxe luz, trouxe liberdade. E quando aquele homem teve aquele encontro com Jesus, diz a palavra que lemos, que no final aquele homem chegou até Jesus e queria ir juntamente com o Mestre, ficar junto com ele, pregar junto com ele, ir para outra região para fazer a vontade de Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: volte para a tua casa e testemunhe do que te aconteceu para a tua casa, para os teus familiares. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E eu me vi na vida desse homem quando eu leio essa palavra. Glória a Deus. Porque quando eu era mais jovem, eu pensava comigo, desde criança, e eu acredito que não é só um pensamento meu, mas é um pensamento quase que da maioria do crente, aquele que tem um encontro com Jesus. Ele tem desejo de ir, ele tem desejo de viajar, ele tem desejo de ir para outra localidade, para outro lugar, para pregar Jesus, para ensinar a palavra. Quem aqui já teve esse desejo de ser um missionário, de sair em outras igrejas, em outros bairros, em outras cidades, até em outros países? Tem até um hino que alguém fez dizendo: eu quisera, pretérito mais que perfeito, né, velho? Eu quisera ir ao campo missionário. Ah, como eu queria. Mas não são todos que têm esse chamado, né? Mas aqui a palavra de Deus veio forte para esse homem, dizendo: volte para a tua casa, porque eu te escolhi para você ficar lá, para você dar testemunho de mim lá, para que todos vejam a minha glória na tua vida, no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Para outros, Jesus fez diferente, Deus fez diferente, né? Deus falou com Abraão: saia do meio da tua terra, saia do meio da tua parentela e vá para um local que eu ainda te mostrarei. E agora, em João 4:24, Jesus chega para uma mulher e começa a conversar com ela. Diz a palavra que Jesus pediu-lhe água, e ela olhou bem sério para Jesus, e quase que nós podemos entender que ela repreendeu o mestre e disse: és tu judeu? Por que estás falando comigo, pois sou samaritana? Não sabes que nós não nos comunicamos? Mas Jesus usou a sede, usou a ocasião para falar com aquela mulher e disse para ela: se tu soubesse com quem que você está falando. E diz a palavra que Jesus se revelou então para aquela mulher, do mesmo modo que ele se revelou para o endemoniado gadareno, e do mesmo modo que ele se revelou para mim e para você que já conhece a Cristo. Ele se revelou então para aquela mulher e começou a contar detalhes
a sua vizinhança sabia, quem sabe os seus mais próximos sabia, mas Jesus, como era de outra cidade, não tinha como ele saber daquilo. E diz a palavra que aquela mulher se admirou então e reconheceu, porque Jesus se revelou para ela, reconheceu que ele era diferente, que ele era o Cristo. Diz a palavra que ela disse para Jesus: vejo que tu és profeta. Aleluia. Vejo algo diferente na tua vida. Aleluia, Jesus. E a partir de então ela se levanta e vai e começa a pregar a palavra também na sua localidade, na sua região, para os seus vizinhos. E diz a palavra que ela se tornou uma missionária, uma mensageira da palavra de Deus. Aleluia. Ela trouxe a sua vizinhança, e quando eles vieram até Jesus, eles falaram: ó mulher, não é mais pela tua palavra, mas agora nós vemos com nossos olhos que esse é o Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja que pela pregação daquela mulher, mais vidas vieram até Jesus. Louvado seja Deus. E eu sinto que Deus fala comigo e fala com você nessa noite a respeito disso. Você foi chamado, tem até um hino que diz assim: você foi chamado, és um escolhido, você é um vaso e pode ser um vaso usado por Deus. E Deus está falando conosco nesta noite. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele quer te usar do modo que você é, no meio dos teus, ou se for o caso, para te enviar para mais longe, independente de qual seja a situação. Quem sabe você é como um endemoniado gadareno que foi chamado para pregar para a sua família. Quem sabe você é como aquela mulher que foi chamada para pregar para um pouquinho mais para a sua vizinhança. Quem sabe você é como Abraão, que foi chamado para sair do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para ir pregar a um local que você ainda nem sabe, um local que Deus ainda vai te mostrar. Mas o fato que o Espírito Santo fala comigo e contigo nessa noite é que você é um escolhido, é que você é uma mulher separada, um homem separado para uma obra, e Ele te chamou para essa obra, Ele te capacitou para essa obra, Ele te escolheu e te enviou para essa obra, para que você produza fruto, o fruto do Evangelho. Então receba de Deus uma palavra nesta noite. Louvado seja Deus. Só você que quer receber essa palavra, levanta a tua mão que eu vou entregar a palavra de Deus para a tua vida. Você é um homem, você é uma mulher escolhida por Deus. Você foi chamado, você foi chamada para uma grande obra. Não se embarace com os assuntos dessa vida. Não se embarace com os afazeres passageiros dessa vida. Não deixe de fazer aquilo para que você foi chamado. Não deixe de interceder pelos teus. Não deixe de pregar a minha palavra para os teus. Não deixe de fazer aquilo que eu te chamei, aquilo que eu te escolhi para fazer, porque foi eu quem te escolhi, foi eu quem te chamei, foi eu quem te capacitei, e sou eu quem falo contigo nesta noite. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe de lado, porque esta é a obra que tenho posto na tua mão para fazer. Faça a obra do Senhor, receba ânimo de Deus nesta hora, receba a graça de Deus nesta hora, receba algo do céu nesta hora, para você fazer aquilo que o Senhor te chamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Às vezes pensamos que o nosso chamado é tão pequeno, às vezes pensamos que Deus nos escolheu para tão pouco, às vezes pensamos que Deus não me escolheu para nada. Eu sou, como diz o ditado, eu sou um para nada. Não é verdade, é mentira do diabo. Deus escolheu a cada um que aqui está para fazer alguma coisa. Faça enquanto é tempo, faça enquanto é dia, porque foi Ele quem te escolheu. Aleluia. Quando nós temos, irmão, a convicção de que foi Deus que nos chamou, nós temos graça, nós temos poder de Deus na nossa vida. Eu assistia um pequeno vídeo de um pregador lá do Rio de Janeiro. Ele prega a palavra nos presídios, ele prega nas praças, ele prega em vários locais. Um homem muito simples, mas que prega a palavra de Deus.
E um cadeirante, usuário de droga, chegou para ele e eles começaram a filmar então aquilo. E aquele homem começou a discutir com ele a respeito das coisas da Bíblia, das coisas de Deus. O vídeo começou cortado porque provavelmente aquele homem pregava a palavra e então aquele cadeirante o indagou e o chamou para aquele debate. Isso foi agora essa semana. E o cadeirante começou a trazer perguntas, mas não era apenas um homem falando, dava para ver que era um maligno querendo causar confusão, causar problema. E o pregador começou a discutir com ele, começou a trazer a palavra, começou a lançar a palavra, e aquele homem não aceitando a palavra, mas o pregador convicto daquilo que estava falando, o pregador cheio do entendimento da palavra, tendo a certeza de que a palavra que estava sendo pregada era pelo Espírito Santo, era a palavra de Deus. Chegou o momento que aquele pregador, movido pela autoridade do céu, pegou a Bíblia, mostrou para aquele homem e disse: você não quer, como se, nas minhas palavras, como você não quer aceitar, você não está querendo aceitar, mas a palavra de Deus é essa: se morrer no pecado, se morrer fumando crack, se morrer fumando droga, vai para o inferno sim, não tem mais jeito. Ali eu vi a autoridade de Deus na vida daquele homem, usando a palavra de Deus. O assunto era esse. Ah, mas só Deus sabe o meu último estado, só Deus sabe se eu vou me arrepender no final. Trazendo essa confusão aí, o pregador dizia: mas se não se arrepender enquanto tem vida, se não falar com Deus enquanto tem chance, não tem mais jeito. Daí o cadeirante falava: mas então, como é que você sabe disso? Não, isso aí não. Era o inimigo querendo causar dúvida, tanto no pregador quanto naqueles que ouviam. Mas no momento veio a autoridade de Deus, o pregador falou: é isso, e acabou. O que eu quero dizer com isso, irmão? Quando estamos na presença de Deus, quando temos a certeza de que fomos chamados por Deus, quando temos a certeza de que nós temos uma missão de Deus na face dessa terra, nada nos engana, nada nos faz parar, nada nos faz desanimar. O diabo não consegue nos tirar da presença de Deus. E eu sinto que é por isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta noite. Receba de Deus a certeza: você foi um chamado, você é uma escolhida. Aleluia. A palavra santo significa separado. Você foi chamado para santificação. Você foi chamada para santificação. Seja um separado, separado do mundo, separado da vida normal para uma vida aos olhos do mundo anormal, uma vida na contramão do mundo. Hoje em dia ninguém mais quer pregar isso. Hoje em dia o evangelho está tão difundido de uma maneira tão grande, que existe um evangelho falso aí nesse mundo. Um evangelho que prega que está tudo normal. Um evangelho que prega que é isso aí mesmo. Pode falar um monte de porcaria no púlpito, pode inventar um monte de palavra dizendo que é língua estranha, e que se nós parar daqui a pouco conversar com eles, nós vamos achar que é normal. Não é normal. O evangelho que está sendo pregado aí é um evangelho adulterado, um evangelho fraco, um evangelho que não tem poder, mas o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus. É esse que nós estamos pregando aqui nesta noite, que é preciso separação, que é preciso santificação, que você foi chamado para ser separado por Deus para uma obra especial. A obra que o Senhor te chamou para fazer é uma obra especial. Interceder pela tua casa é algo especial. Aleluia. Tem familiares nossos aqui que só não morreram ainda porque você está intercedendo, mãe, porque você está intercedendo, pai, porque você está intercedendo, irmão, irmã. Então continue, porque se parar, o diabo traga vivo. É pelas misericórdias de Deus que o diabo não tragou ainda vivo muitos aí. Nós fomos chamados para isso, para fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto é tempo. Então receba essa palavra. É a palavra que o Senhor está falando nesta noite. Quem crê que o Senhor está falando conosco, fique de pé, vamos falar com Deus. Aleluia. Vamos orar. Feche teus olhos, erga tua mão para o céu e começa a falar com Deus. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, a tua palavra, meu Deus, que o Senhor tem colocado na minha boca, essa tenho entregado para a tua igreja. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente além do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, segundo o poder que em nós opera, a saber, a nossa fé. Meu Deus, olha para nós aqui nesta noite.
está em fé para receber a cura divina. Eu creio que os irmãos que estão aqui têm fé para receber a libertação, para receber, meu Deus, a bênção, uma porta financeira, uma porta aberta, seja na área que for. Eu creio, meu Deus, no poder da Tua palavra. Então eu tenho certeza, meu Deus, que nenhum que aqui está, que ouviu a palavra, que recebeu a palavra, vai sair daqui do mesmo modo, da mesma maneira que entrou. Mas eu creio, meu Deus, no Teu agir. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está presente aqui. Eu creio, meu Deus, que Tu estás conosco. E a Tua palavra tem poder, meu Deus, para quebrar todo o laço do diabo, para desfazer na mente, no coração, no íntimo da alma, as artimanhas do maligno, os laços de Satanás. E eu quero, meu Deus, nesta hora, repreender toda a força do inferno, todo o laço lançado na mente, na alma deste irmão, desta irmã, caia por terra agora pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Pelo poder de Deus nós repreendemos toda a força contrária, todo espírito de angústia, espírito de tristeza, espírito maligno que tenta causar problema, contenda, divisão, espírito maligno que tenta trazer um contra o outro, que tenta tirar o povo da comunhão. Satanás, tu está derrotado, bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ministrar sobre a tua igreja, Pai, as tuas bênçãos. Eu quero ministrar sobre o teu povo, meu Deus, aquilo que o Senhor tem me dado, o poder que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Oh, meu Deus, ainda que não mereçamos, mas eu quero, meu Deus, determinar a tua bênção agora. Receba a bênção de Deus, receba a cura divina, receba a libertação, receba a porta aberta, receba a bênção agora, receba em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, na tua operação maravilhosa. Eu creio, meu Deus, no teu agir. Eu creio, meu Deus, no teu mover. Confirma, meu Deus, a tua bênção para cada alma, para cada irmão, para cada irmã. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa teu povo, meu Deus. É o que eu te peço nesta hora de oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero só testemunhar mais uma bênção que recebi esta semana. Está ali meu filho Joabe. Para todos, a maioria que sabe que ele, quando era criança, ficou até internado 3 dias devido a problemas respiratórios. E volta e meia acontece de ele ser acometido. E agora fazia muito tempo que ele não passava por isso. E para amanhecer na quinta-feira, ele amanheceu já com a respiração ruim, com o início de tosse, e aquilo foi piorando. E no final do dia, na hora de dormir, ele estava extremamente atacado, respiração muito curtinha. O mais novo é bem menor que ele, a respiração é muito mais profunda que a dele, estava acelerada a respiração. Mas eu clamei a Deus, pedi misericórdia a Deus, realizamos sobre a vida dele a unção com óleo, expulsamos a enfermidade, e para a glória de Deus, no outro dia cedo já, cedo modo de dizer, né, porque ele levantou meio-dia, eu creio que era Deus fazendo a obra, completando a cura, e agora ele só está com o final da tosse aí para limpar, porque Deus fez a obra, o Senhor Jesus entrou com a cura divina, e toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertence ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero dizer para a irmã Clair, fica firme. Deus é contigo. Não desanime, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Aleluia. Não importa o que acontecer, fica firme que Deus está contigo, diz o Senhor para a tua vida nesta noite. Aleluia. Pastor Sérgio, não desanime, Deus é contigo. Aleluia. Eu, o Senhor, tenho te visto. Eu, o Senhor, te escolhi, eu, o Senhor, estou ao teu lado. Não importe se com os vendavais, eu te seguro pela minha mão, diz o Senhor. Receba
o abraço com o Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vou devolver a palavra e as palmas louvam e glorificam o nome do Senhor.